Tudo bem, gente? Bom, começar falando que Fermentec não é parceira. Fermentec é família. E isso é que tem tocado o nosso relacionamento todos esses anos. Eu, como responsável pela segurança da indústria, eu tenho uma obrigação de toda palestra e tudo que eu fizer de abertura de reunião, eu tenho que falar sobre segurança. Então, a gente chama de contato de segurança. Então, eu queria comentar com vocês esse termo proficiência, certo? Proficiência. Por que isso? O ano passado, na partida nossa do teste industrial, nós tivemos um acontecimento sério. O teto de uma caixa de evaporação de 4.000 metros afundou, certo? E aí houve um questionamento tremendo do porquê isso acontece. Então nós temos um engenheiro contratado que recolhe a RT, que faz tudo, que calcula todos os nossos equipamentos, e na hora que nós fomos verificar a forma como ele fazia a amostragem do teto, quais eram as medidas que ele tomava, encontramos um monte de problemas. Então o teto nosso estava com 7 milímetros e era para estar com 12. O resultado foi esse. E o que a gente teve que fazer? Exatamente essa solução que vocês estão vendo. Então a gente teve que fazer a toque de caixa, um reforço em todo o corpo da caixa e tivemos que trocar o teto inteiro para poder continuar operando. O que ficou de importante nesse detalhe da proficiência? A gente não tinha a pessoa adequada. Então a Alta Mujana tomou a decisão de colocar um engenheiro com um assistente responsável por todos os equipamentos da usina, principalmente os que estão sob vácuo. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque esse ano a gente foi verificar os nossos vácuos contínuos e olha o que nós achamos lá dentro dos vácuos. Um monte de problemas de espessuras menores. E mais incrível ainda, aí a gente foi verificar como é que eu corrijo isso. Eu tive que contratar um escritório de engenharia para fazer elementos finitos para nós, para definir aonde colocar os reforços nos equipamentos. Então fica outra dica para todo mundo, quando comprar equipamento, exija que todos os cálculos de engenharia façam parte do seu book, porque o dia que você precisar fazer alguma recuperação, você o faça dentro da engenharia. Então, fundamentalmente, o que eu queria falar sobre contato de segurança e proficiência é isso. Lembrando que todos nós, e eu me encaixo nisso, a gente, para ter essa proficiência, já foi falado aqui pelo Henrique, né? Por tanta gente, a gente precisa ter conhecimento, precisa ter habilidade, precisa ter experiência, precisa acompanhar o mercado, precisa saber o que está acontecendo. E isso é o que nós todos temos que fazer para conseguir fazer com que as nossas empresas continuem sobrevivendo. Mas vamos agora então para o assunto nosso, que é a cristalografia. Então a primeira pergunta, né? Por que então, hoje mesmo já foi citado que a gente desenvolveu lá o sistema de amostragem que começou com a Ipiranga, né? Que é a grande parceira nossa, que a gente aprende muito com eles. Então, por que a gente fez lá o sistema de pegar a cana lá na cana, a amostragem na cana de cibrada? Para não ter que comprar outra sonda. Então, sempre tem um motivo muito objetivo, né? Como o Tiago falou agora, tem uma razão de fazer as coisas. O caso específico da cristalografia. Qual que era o contexto, vamos falar assim, que a gente tinha lá na usina? Alguém aqui, todo mundo aqui já foi na parte de cozimento e já viu essa cena? Alguém aqui que nunca viu essa cena, levanta a mão, que nunca acompanhou um cozedor. Então, se você imaginar que esse cozedor, ele olha para essa placa, certo? E baseado nessa olhada, ele define se ele vai lavar, se ele vai arriar, ele vai definir o que ele vai fazer com a condução do cozimento do vácuo. E lá na usina, a gente sempre achou isso. E isso funciona? Lógico que funciona. Tá, nós estamos lá, nós começamos a fazer açúcar em 1994. Então nós já estamos aí fazendo açúcar há 30 e poucos anos. Quando a gente foi fazer açúcar,
nós contratamos um aposentado da usina São Martinho que chamava Seu Cordeiro. E ele foi para a usina para ensinar o pessoal nosso exatamente como olhar isso aqui. E a gente vem fazendo isso desde sempre, assim como a maioria das usinas. Mas o que acontece? A gente sempre achou essa análise que é feita pelo colaborador uma coisa muito precária. Por quê? Porque chega o diurno e fala que o cristal está bom. Aí vem o vespertino e fala, não, está muito fino. Aí vem o noturno e fala, não, agora está muito grosso. E você não tem um critério para definir. Então, o que a gente fez? Em 23, a gente começou a fazer análise dessas massas lá na UFSCar. Então, a gente mandava a massa para a UFSCar e a UFSCar fazia e passava para nós. E isso foi uma coisa que a gente foi caminhando para querer saber o que nós deveríamos fazer. E no final de 2023, a usina Altamujana tomou a decisão de comprar um vácuo contínuo de 3.000 hectolitros inteiro em inox. Era o maior vácuo do mundo e ia ser contínuo por quê? Porque a gente já tinha um vácuo de 1.000 hectolitros operando há 7 anos e essa operação nunca nos causou grandes problemas. Então, a gente acabou adquirindo um vácuo contínuo de 3.000 hectolitros, que está aí na imagem para vocês terem uma ideia do tamanho dele, certo? E aí, diante dessa aquisição, a safra começou, certo? E o que nós tivemos de problema? Esse vácuo, quando ele começou a fazer a operação, ele não apresentou os mesmos resultados que o de 1.000 hectolitros apresentava. Nós tivemos o problema de ficar com açúcar fino, perdíamos massa. Então, no início, tivemos muito problema. E um dos maiores motivos é que houve um erro construtivo na hora de fazer essa tampa de fechamento aqui, a tampa de fechamento do vácuo, existia um caminho que o vácuo deveria voltar. Quando chegava no final dele, tinha um bypass que ninguém sabia que existia, estava pegando uma massa, em vez de ela voltar, ela já ia para o final do vácuo. Isso nos atrapalhou muito, ficamos 60 dias para descobrir. Junto com essa dificuldade do vácuo, a gente também teve essa porcentagem. Então, eu tinha 17% só de vácuo contínuo, os demais eram batelada. Aí eu passei a ter 45%. E o que aconteceu? Eu fui obrigado a usar um vácuo batelada para passar a massa por ele para depois entrar no contínuo. Porque foi a única forma que nós encontramos de operar com ele com mais segurança. Aqui a cristalografia já começou a mostrar o seu valor, porque depois que ela entrou, a gente começou a dominar a operação do vácuo. Outra coisa que aconteceu, nós tivemos durante a safra, 190 dias sem chuva. Nós nunca tivemos uma seca tão grande na Altamujana como essa. E nós tivemos 1 milhão de toneladas queimadas. Essas duas coisas, juntada à operação do vácuo, formou aquilo que a gente fala da tempestade perfeita. Porque a cana, para vocês terem uma ideia, então a cana... Como é que está isso aqui? A cana, vocês podem ver que a pureza da cana, ela de 23 para 24, o quanto que a pureza da cana caiu e o quanto que o AR subiu. Na safra 23 contra de 24, que foi quando a gente implantou o vácuo. Então, essa tempestade perfeita fez com que a gente tivesse muito mais problema. Foi uma somatória de acontecimentos que nos levou ao quê? Não está indo. Nós tivemos um problema, então, com cor de açúcar. Então, o que aconteceu? Olha lá, olha para 24. Olha como a cor subiu, ó. Comparando já com o ano que eu já estou com cristalografia. O que mais que nós tivemos de problema? Fora a cor, centrífuga. Então, nós tínhamos um problema durante a safra 24 de descarregar massa na centrífuga, não purgava. O que mais que tivemos de problema?
secador de açúcar. Quando o açúcar engrossava demais, chegava no final do secador, bypassava, o açúcar transbordava. Tudo isso foi nos levando a uma situação muito difícil. Até que no dia 8 de agosto, eu até guardei esse número, a usina travou. Aí a usina parou. Então eu cheguei na usina, uma manhã ainda estava parada, meio-dia parou a outra, não tinha mais onde pôr produto, não conseguia fazer açúcar, travou a usina. E aí realmente nós paramos para pensar o que nós poderíamos fazer, e foi aí que nós começamos a enxergar opções. E uma das opções importantes foi, a gente teve contato com o Alexandre, né? O pessoal da Pedra está aí? Olha lá, tivemos contatos com o Alexandre, e até tirei isso da apresentação que o pessoal fez lá no SBA, e fomos lá visitá-los, e eles já tinham trazido a cristalografia para o Brasil, e a gente tomou a decisão, após a visita lá, que nós iríamos implementar essa cristalografia. Por quê? Porque a gente tinha tantos problemas que a gente achava que isso era uma das coisas que iria nos ajudar, principalmente na operação do vácuo contínuo. E aí, feito todo esse clima de 2024, nós passamos a falar sobre a cristalografia em si. Isso é a cristalografia. Então, esses são os pontos que estão sendo analisados na amostra que está aqui no microscópio, e os pontos verdinhos são aqueles que estão sendo medidos pela cristalografia. Então, o cristalógrafo é esse conjunto aí. Esse conjunto hoje fica do lado do cozimento. Então, ele fica exatamente do lado de quem vai utilizá-lo, que são os cozedores. O que a gente procura fazer nesse cozimento? O que a gente espera do cristalógrafo? A gente quer medir o tamanho do cristal. Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. E o que a gente tem como meta hoje? É um número que a gente desenvolveu agora na safra 2025. O açúcar fino seria menor que 0,55, o açúcar grosso maior que 0,65. Como é que é medido isso? Então, cada cristal, o microscópio vai lá e mede, faz a somatória e acha aquilo que a gente chama do tamanho médio de cristal. Então, esse é o primeiro dado que o cristalógrafo dá para o colaborador, para o cozedor, de quanto está o AM, quanto está o tamanho do açúcar médio. O que mais que ele faz? Ele mede o que ele chama de coeficiente de variação. O que é esse coeficiente de variação? Ele é dado por uma fórmula, que é o desvio padrão dividido pela média. Mas vamos trocar em miúdos. O que você espera da amostragem que você tem? Você sempre espera uma curva, a gente está apanhando aqui, né? Uma curva média, uma curva normal. Se todo mundo lembra na estatística, quanto mais a curva é normal, é o que a gente espera que você tenha. Então, quando você tem um CV baixo, um coeficiente de variação baixo, a curva é bem perfeita. Quando você tem um CV mais alto, a curva abre. Por quê? Porque você tem mais quantidade de finos, mais quantidade de grossos e o meio é menor. O AM médio é menor. Então, o importante é você saber que você tem esses dados para que você tome decisões em cima disso. Esse é o princípio da cristalografia, pelo menos do que nós estamos usando como a grande ferramenta de tomada de decisão. Então, aqui do lado de lá, você tem um açúcar muito bom, e do lado de cá, você tem um açúcar com CV muito alto. Basicamente, essa é a ideia. E aí, vamos pegar alguns exemplos. Então, a gente, por exemplo, o colaborador está fazendo lá um açúcar e chegou à conclusão que você tem esse programa aqui, o açúcar fino. Então, vocês podem reparar que o ideal é o verde, é a curva normal certa. O vermelho é o que ele mediu lá para nós. Então, está deslocado para a esquerda. Eu estou com açúcar fino.
Então, o colaborador, o cozedor, tem que olhar para isso e falar o que eu vou fazer para melhorar. Do lado de cá já é o contrário. Você pega a curva normal de novo, que é a curva verde, ela seria o normal. Ele está para a direita. Então, como ele está para a direita, eu estou com o açúcar mais grosso. Quando vocês olham para o meio, então vocês podem ver que aqui no meio é 76% fica no meio. Fica 12 para um lado ou 12 para o outro na curva normal. Então, 76% você estaria com açúcar dentro da especificação e 12 um pouco grosso, 12 fino. Basicamente, essa é a ideia da cristalografia. É você fazer essas distribuições e aprender com o que você está fazendo. Então, o que acontece lá? Então, a gente entra com a semente do açúcar com 0,01 de tamanho, gente. Então, olha que impressionante, né? Isso daqui, eu não tinha nem essa ideia. E você chega depois, lá no açúcar final, com 0,56. Esse é o processo de cozimento. Então, você nasce com 0,1 e chega com 0,56. O que você busca na cristalização? Agregar sacarose ao cristal. Então, o cristal tem que ficar agregando sacarose a ele. E o que o cristalografia vai te ajudar? Para cada etapa que você faz, então você vai lá e prepara a semente. Quando você prepara a semente, você faz a cristalografia e verifica se ela está dentro da curva normal. Ela não está? Está deslocada para a direita? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater mais a semente? Eu tomo uma ação em cima de um dado concreto que independe de cada operador. Independe de quem está no turno diurno, vespertino ou noturno. O dado está ali. E o segredo é você fazer isso em cada uma das etapas. Então, fazer na semente, vai para a granagem, na granagem vai para a massa B, com mel da massa B vai para A e vai para o açúcar final. O segredo é exatamente a utilização disso em todo o processo. Para vocês terem uma ideia, para fazer uma análise gasta mais ou menos 5 minutos. Então, até o colaborador trazer a amostra, tem um colaborador que só faz isso 24 horas por dia. Então, ele prepara a amostra, coloca lá no microscópio, aciona o software, em 5 minutos ele fala para o cozedor, está desse jeito. Tem tanto de fino, tem tanto de grosso, tem tanto normal. Aí o cozedor vai tomar as medidas que ele achar que precisa para corrigir se houver algum tipo de desvio. Então, por exemplo, um exemplo desse modelo. Então, ele estava na granagem, ele pegou essa distribuição e reparou que o açúcar está mais voltado para a direita. O que ele tem que fazer? Ele vai aumentar a quantidade de semente durante o cozimento. Com isso, ele vai levar essa curva mais para a esquerda e vai, com isso, produzir um melhor produto. Então, ele toma uma decisão em cima de um dado concreto. E aí, como é que nós podemos dizer que a gente terminou comparando a safra 24, que nós usamos a cristalografia basicamente nos últimos 2 meses de safra, e depois, o ano passado, usamos o ano inteiro. E usou desde o primeiro dia como instrumento de decisão. Então, você comparando um ano com o outro, você teve um AM de 0,58, abaixou um pouquinho, e a grande diferença é no CV, que saiu de 38 para 35, que fica muito mais claro quando você vê esse gráfico, que mostra o quanto que o açúcar variava de grosso e fino em 2024 e o quanto que com a cristalografia, você vê, ela é muito mais homogênea e com tendência a diminuir a quantidade de finos e de grossos. Esse foi o resultado que a gente alcançou com 1 ano de utilização. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para nos ajudar, mas como o próprio Tiago falou, para ajudar todo turno.
Então, todo turno, cada turno que passa para o outro, passa o aprendizado do que viveu para que o outro possa continuar. E não adianta nada você ter o equipamento se não tiver time, gente preparada, gente como os nossos encarregados, os gerentes, que vão atrás do detalhe. Então, o Thiago também reforçou isso, o quanto que é importante você estar ligado e imbuído de fazer. E esses resultados só podem ser alcançados por causa do time. E o time é esse time, que está lá todo dia, segunda, domingo, tomando conta do nosso processo. Que isso é que eu acho que é o diferencial, porque o equipamento todo mundo compra. Agora, como fazer esse equipamento dar resultado, esse é o grande segredo, que é o que o Thiago falou, quanto importa das decisões de todos os dias. Então, basicamente, o resultado nosso é esse. Queria aproveitar para agradecer ao Mário Lúcio, que foi meu orientador do meu doutorado. Ele não está aí hoje, né? Parece que não está aí. E o Amorim, que ajudou eu no mestrado, no meu doutorado, foi minha banca e no Caminho de Santiago. E, por último, deixar a frase que eu acho que vocês nunca ouviram essa frase dele, mas fica aí para todo mundo lembrar que é a coisa que a gente mais aprendeu com a Fermentec e com ele é isso aí. Certo, Amorim? Obrigado, gente. É isso aí.